a vaga da ministra Rosa Weber no STF, no Supremo Tribunal Federal. Essa é uma vaga que também vai se abrir em breve. Estão ali se mexendo várias peças importantíssimas dentro do Poder Judiciário. Olha só, gente, o que eu apurei. Vamos para essa câmera. Em conversas reservadas com ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva citou Flávio Dino como possível sucessor de Rosa Weber. O titular da Justiça está entre as opções preferenciais hoje do presidente para a vaga da ministra, que se aposenta agora em outubro. Outras duas opções são o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Nas conversas que eu tive, as pessoas me relataram que Lula citou espontaneamente os nomes de Dino e de Dantas como opções para a vaga de Rosa. Uma conversa recente com Gilmar Mendes e com o Alexandre de Moraes, isso teria acontecido. Procurei, os ministros obviamente não comentam oficialmente esse assunto. Lula elogiou o desempenho de Dino à frente da pasta da Justiça, no que teria sido respaldado por Gilmar. Dantas também apareceu na conversa como alguém preparado, hábil, articulado. Naquele papo, especificamente, o nome de Messias não surgiu, mas ele é visto como um candidato muito forte, se Lula optar por uma solução caseira, dada a proximidade que o advogado-geral da União tem hoje com o petismo. Ele começou a carreira como assessor de Jacques Wagner, depois foi assessor ali muito próximo de Dilma Rousseff. A ida de Flávio Dino para o Supremo, a possível ida, suscita dúvidas sobre a sua carreira política. Flávio Dino hoje é um dos ministros mais populares do governo, é super ativo nas redes sociais e ele é visto como uma opção de sucessão de Lula, embora, claro, vai enfrentar resistência por não ser do PT. Algumas pessoas do mundo político, no entanto, avaliam que não seria um problema ele ocupar uma vaga no Supremo, eventualmente deixar a corte para se candidatar, já que ainda é jovem. Vocês veem que são muitas contas aí, muitos cálculos que têm que ser feitos e ponderados. Vamos fazer um pouquinho de análise sobre isso? Yuri Pita, Thaís Arbex. Yuri Pita, Flávio Dino no STF? A grande questão é talvez o problema da indicação do ministro, se ele for de fato indicado, é quem que vai para o Ministério da Justiça, porque ele tem cumprido um papel fundamental aí ao longo do governo, vem tendo bastante protagonismo. Me parece acho que a Thaís Arbex mencionou isso, ainda tem algumas outras questões de cortes superiores, como o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e a Thaís vai trazer mais informação disso nessa edição. Assim como essa questão que a gente estava falando agora há pouco, da Procuradoria-Geral da República, que ainda vão, de certa forma, monopolizar as atenções. Mas é claro que também a decisão desta próxima vaga no Supremo Tribunal Federal sempre esteve no radar, desde o início deste mandato, né? Já eram duas vagas muito próximas, a de Lewandowski e de Rosa Weber, que teriam que ser escolhidas. Me parece que nesse debate todo, o que Lula escolher para essas outras vagas, como contemplar determinados setores políticos com as vagas do Superior Tribunal de Justiça. Uma delas já foi preenchida semana passada com a advogada Daniela Teixeira. Com isso, alivia um pouco aquela pressão por manter a paridade, não a paridade, né? Porque não há paridade no Supremo Tribunal Federal entre homens e mulheres, mas manter esta cadeira. A Renata Agostini outro dia estava lembrando que esta cadeira, acho que foi a Renata agora ou a Clarice, não me lembro, que esta cadeira que é ocupada por Rosa Weber, antes havia sido ocupada por Ellen Grace, ou seja, é uma cadeira que já está desde os anos 90, ou pelo menos início dos anos 2000, sendo ocupada por uma mulher e tem um simbolismo nisso. Reduzir uma participação feminina que já é baixa no Supremo Tribunal Federal, estamos falando de 2 mulheres entre 11 integrantes, 2 mulheres para 9 homens, ainda há um avanço a ser obtido e há uma cobrança forte. É claro que parece ficar cada vez mais claro que Lula não vai ceder a esta pressão, o que não significa que ela não vai existir e que não vai aumentar
até se chegar ali à proximidade dessa definição. Yuri, é que o Lula deste terceiro mandato, desse Lula 3, ele não parece sensível a esse tipo de pressão, né? Tanto que nós estamos falando aqui de 3 homens para a vaga da ministra, que conforme você lembrou, é ocupado aí por uma mulher há bastante tempo. Thaís Arbex, desses 3 nomes, Flávio Dino, Jorge Messias e Bruno Dantas, o que a sua apuração te aponta? O que você tem escutado aí em Brasília? Raquel, acho que a gente está há muitas semanas trazendo cenários variados. Às vezes, a funila entre Bruno Dantas e Jorge Messias. Às vezes, Flávio Dino desiste. Às vezes, volta Flávio Dino. O que a gente tem que colocar como horizonte? Que Rosa Weber, se eu não me engano, deixa a corte assim que o ministro Luiz Roberto Barroso assumir a presidência, então, final de setembro, 28 de setembro, se eu não me engano. E o que isso quer dizer? Quer dizer, segundo aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ele não vai adotar o precedente único, exclusivo, adotado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, quando da saída de Celso de Mello, que ele indicou o nome antes de Celso de Mello sair de fato. Me parece que Lula vai seguir o rito tradicional de esperar Rosa Weber deixar a corte para aí sim tomar a decisão. E aí, um mês nesse processo, acho que é bastante tempo, embora eu acredite que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tem uma clareza de quem é o seu próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente tem, é claro, todas essas influências, tem essas conversas, essa que você traz, por exemplo, de ele voltando a falar de Flávio Dino, tem a questão de Bruno Dantas ter uma boa interlocução com o Congresso Nacional e talvez ser uma ponte importante num jogo ainda maior que envolveria a vaga do TCU, que envolveria a presidência do Senado Federal. Tem Jorge Messias, que dos 3 talvez seja o mais próximo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, acho que vai depender muito do que Lula quer para essa próxima vaga, do perfil que ele quer para essa próxima vaga. Me parece bastante claro, neste momento, por exemplo, por enquanto, que o atual presidente, ele deixou a questão de gênero para a vaga de Daniela Teixeira no Superior Tribunal de Justiça. Isso ficou claro, me parece um recado bastante claro, para ele tirar um pouco essa pressão dele. Então, acho que entre os 3 ainda deve haver mais conversas, Lula deve ouvir muita gente, mas diferentemente da vaga de Cristiano Zanin, que a gente tinha uma certeza mais clara, nesse caso, acho que Lula deve ponderar o que ele está ouvindo, mas é isso, precisa saber qual é o perfil que ele quer. Ele quer uma pessoa mais próxima, ele quer uma relação com o Congresso, quer trazer Flávio Dino para colocar outra pessoa no Ministério da Justiça. Então, me parece uma decisão mais política, Raquel. Certamente, Thaís, e a gente vai desbravando ela e mostrando essas movimentações. Obrigada, gente. A gente já se fala.